Bom dia, pessoal. Cadê minhas anjas? Minhas anjas estão por aí? Cadê minhas anjas? Quero ver minhas anjas por aí. Muito coração vermelho. Essa música é linda, ela tá lá no nosso playlist, tá? Metamorfose, o nome do nosso playlist. E lá tá todas essas músicas que a gente toca aqui, tá lá no nosso playlist. Eu espero que vocês ouçam. Bom dia, Márcia, minha amiga Márcia, que eu amo tanto. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, ontem nós falamos de tantas coisas, eu recebi tantas mensagens de vocês, que se eu pudesse compartilhar todas seria assim impressionante. Eu falo que essa passagem aqui de Moisés, cada passagem tem a sua profundidade aqui na Bíblia. Não dá pra gente falar uma passagem que seja mais linda que a outra, mas cada uma tem seu ensinamento. Tem algumas que eu gosto mais, outras que a gente se identifica mais. E estamos falando já há 2 dias de Moisés. Hoje nós estamos aí em Êxodo 6. É porque eu vou riscando tudo da Bíblia aqui, gente. Nós paramos ontem em Êxodo 5. Começamos em Êxodo 5 hoje. Gente, Bíblia é para ser estudada, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Olha a minha, como é que vai ficando por onde eu passo. Toda rabiscada, toda anotada. Isso aqui não é falta de respeito, tá? Isso aqui é estudo. Bíblia para enfeitar não resolve nada. Eu tenho Bíblia de enfeite, mas Bíblia de estudo é Bíblia de estudo, tá? Então, eu tenho a Bíblia aqui. Devo ter umas 8, 10 Bíblias aqui em casa. Se vocês perguntarem, Grace, qual que você tem usado? Eu tenho usado essa aqui, a mensagem. Mas tem vários tipos de Bíblia, você pode usar, que você tem em casa, tá? A playlist Metamorfose, ela não tá dentro do Eduz, ela tá no Spotify mesmo, tá? Ela tá no Spotify. E antes da gente começar, eu quero convidar você. Se todos esses dias de metamorfose têm feito sentido para você, se esses dias de metamorfose, não, esses dias de despertar tem feito sentido para você, se todo esse movimento tem feito sentido para você, quero te convidar agora a encaminhar esse despertadorzinho. Tem gente que já fez, já tá no 12 aí, né? Encaminha esse aviãozinho, coloca muito coração aí, mete seu dedo no coração e faz o coração transbordar por essa tela. Primeiro, que eu sinto aqui a energia de vocês, e segundo, que o Instagram entrega para mais pessoas. Então, quando a gente coloca coraçãozinho aí, o que acontece? O Instagram, ele entende pelo algoritmo que a gente está em movimento, que a gente está trabalhando, que vocês estão gostando do conteúdo, e aí ele entrega para mais pessoas. E o Instagram está fechando cada dia mais essa entrega. Então é muito importante que a gente se una nesse movimento, porque esse movimento aqui não é um movimento meu, ele não é um movimento Grace Gioviani, ele é um movimento que Deus nos convida a se levantar, a nos colocar de pé. Então, ontem nós começamos em um tema que é extraordinário, que é a história de Moisés. A gente vai seguir aqui falando, e muitas pessoas já ouviram falar da história de Moisés, mas muitos pedaços, né? Às vezes a gente escuta num sermão, numa palestra, numa pregação, um pedacinho da história de Moisés, e estudando aqui a fundo cada detalhe da história. É incrível como somos humanos, né? E Moisés prova isso o tempo inteiro, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele repete, com os medos, com a insegurança, mas ele foi de uma obediência tremenda. E mesmo com tudo aquilo que estava no coração dele, ele foi lá e fez aquilo que Deus pediu. E assim eu tenho feito, sabe? Esse estar aqui com vocês todos os dias, simplesmente ouvir um chamado que Deus coloca no meu coração. E eu quero muito que vocês compartilhem isso com outras pessoas, porque a cada dia eu recebo testemunho de pessoas que simplesmente têm literalmente deixado de tirar a sua própria vida. De pessoas que literalmente têm
passado a ver a vida com uma visão diferente, que tem recuperado seus resultados, que tem recuperado suas famílias, que tem derramado amor por onde passa, e tudo isso é uma construção. Por isso que esse movimento ele é baseado em Romanos 12:2, que é sobre a renovação da nossa mente. E eu sei que muitas vezes vocês já ouviram falar de renovação, muitas vezes vocês já ouviram falar de transformação, já ouviram falar, mas eu quero falar para você que todos os anos que você acumulou de crenças, todos os anos que você acumulou de valores, todos os anos que você acumulou dentro de você de conhecimento, é o que tem replicado aí no seu dia a dia. Então, quando a tua mente, quando você entende a fundo o seu subconsciente, você entende que tudo isso se trata de um padrão de repetição. E quando você se coloca aqui no despertar todas as manhãs, em algum momento você fala assim, poxa, isso aqui tem sentido para mim, repita, 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 repita. Sabe por quê? Porque somente assim você vai entender, somente assim você vai conseguir mudar ou criar um hábito novo. Mudar um hábito velho ou criar um hábito novo. É impossível você simplesmente apertar um botão e mudar 1 ano, 2 anos, 30 anos, 50 anos de vida. Simplesmente com um dia, simplesmente com um evento. Por isso, eu tenho estado aqui todas as manhãs há 105 dias. Há 105 dias. Nós estamos juntas, já está indo aí para praticamente 4 meses, se for somar os sábados e domingos. E o meu intuito aqui é compartilhar com vocês. É óbvio que às vezes eu não vou ter o entendimento completo da Bíblia como vocês têm. Eu sei que aqui às vezes tem pessoas que já são formadas em estudo bíblico, que já têm uma profundidade em teologia, não sei. Mas eu quero falar para vocês que aqui nós estamos unidas em oração. Nós estamos unidos em oração. Para que a gente possa fazer aquilo que está ao nosso melhor, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a gente pode fazer. Então encaminhar, convidar pessoas, falar assim, olha, vamos junto, vamos aprender, vamos fazer, não te custa absolutamente nada. Custa menos do que o seu tempo de estar aqui comigo, tá? Então bora. Hoje nós vamos seguir falando de Moisés e um pouco mais sobre crenças, tá? Quem aqui quer aprender sobre as crenças que têm te limitado? Vocês gostam de aprender, falar ou de ouvir falar sobre crenças que limitam o seu crescimento, o seu desenvolvimento, crenças que atrapalham a sua vida? Escreve aí o que vocês gostam de me ouvir falar. Escreve aí, eu gosto de ler o que vocês precisam também. Porque, na verdade, nesses 16 anos que eu trabalhei com pessoas, com vendas e treinando pessoas, eu observei que muitas pessoas elas não chegam aonde querem. Não é simplesmente por falta de planejamento, por falta de constância, por falta de ter uma líder excelente, não é simplesmente por não ter um produto bom, não é simplesmente por culpa da empresa. A maioria das pessoas não chegam onde querem simplesmente porque falta inteligência emocional. É cheia de crenças limitantes que limita todo o desenvolvimento no caminho. Então, não sei se vocês vivem isso, mas quando você a gente já explicou sobre isso aqui no Despertar também, você tem um limite que você mesmo colocou diante das tuas ideias, diante das tuas vivências, e esse limite você às vezes até tenta conseguir ultrapassar ele, mas quando ele vai chegando aqui perto do limite, você mesmo recua. E aí, quando você recua, você simplesmente faz voltar na estaca anterior, ou seja, voltar na vida que você tinha. E aí, o que muitas vezes acontece? A tua vida ela tem um impulso, você escuta alguma coisa, ela tem um impulso de crescimento, só que quando bate nessa seiva limite, que é onde você colocou o limite, ela volta para a estaca zero. Alguém aqui já se sentiu assim? Alguém se sente que muitas vezes está correndo e nunca chega lá? Alguém está se sentindo fracassado por tentar uma vida inteira, por desejar o sucesso e lutar a vida inteira pelo sucesso e nunca chegar a esse bendito sucesso? E aí você, muitas vezes, colocam que não conseguem, que se sentem fracassadas, que não nasceram para isso. E isso vai virando uma constância na tua história. Uma constância de tentativa
e de desistência, tentativa e desistência, tentativa e desistência, tentativa e desistência. E é por isso que, diante de tudo que eu tenho visto e do que eu percebo a necessidade das pessoas, é justamente isso, é desenvolver a habilidade de viver sem estresse, é de desenvolver a habilidade de viver uma vida diferente. E aí a gente tem milhares de coisas que a gente vai estar falando aí nos próximos dias, que a gente vai detalhar todo esse sentimento, que a gente vai detalhar aí em relação a tudo isso que eu pontuei aqui para vocês agora, que é essa vida como a Leia acabou de escrever aqui, fez 51 anos nessa corrida de ratos. Sempre buscando, mas nunca chega, sempre buscando, nunca chega. Eu quero falar para você que a dor no coração de Deus é muito grande por isso. A dor no coração de Deus é muito grande por isso. Porque Ele percebe que você está correndo e não está chegando lá. Mas mais do que isso, você está se sentindo uma frustrada, uma fracassada, um fracassado por simplesmente tentar e nunca conseguir. Então eu quero falar para vocês que nesses anos todos trabalhando com pessoas eu entendi que você pode ter a melhor estratégia. Eu tenho minha melhor estratégia. Mas se eu não tiver disciplina para usar minha melhor estratégia, minha melhor arma, aquilo que vai me levar ao sucesso, não tem como eu chegar lá. Não tem como eu chegar do outro lado. Se eu tiver a melhor estratégia na mão e eu não conduzir o caminho, se eu não fizer aquilo que precisa ser feito, de nada vai adiantar. E por que eu não faço se eu tenho estratégia na mão? Muitas vezes eu não faço simplesmente porque eu volto na crença limitante de que eu não mereço, de que eu não posso, de que eu não consigo, de que não vai dar certo, de que de novo, deixa para amanhã, vamos deixar para amanhã, vamos começar amanhã. E aí, o que acontece? A vida vai passando e você não percebe. O problema não é a constância, Hilda. O problema é o porquê você não é constante. Hilda, presta atenção no que eu tô te falando. O problema não é a falta de constância. O problema é o que te faz ter a falta de constância. Esse é o maior problema e você não para olhar isso. E você não para identificar isso. E você não para curar isso. Você não para se ressignificar isso. Você não para entender isso. Você vai tocando a tua vida e quando você vê, passou 100 anos e você não teve uma mudança. E você continua protelando e você continua inconstante. A inconstância, ela só acontece por isso que eu falei para vocês. Entenda, o sucesso só não vem por esse motivo. Porque existem crenças aí dentro, existem situações aí dentro que quando você sobe, você bate nessa linha de limite que você mesmo colocou, você mesmo se auto-sabota. Você mesmo se auto-sabota. Por quê? Porque quando você se auto-sabota, você tende, isso é subconsciente, não é você no seu pensamento, na tua ideia, você acha que às vezes você domina tudo. Não, você está sendo dominado pelo seu subconsciente, os 95% que estão aqui, está dominando esse 5% que está superficialmente e você acha que manda. Você só manda em 5% das suas decisões. Então, se você não mudar o teu subconsciente, se você não mudar as crenças limitantes que foram colocadas lá dentro, vai continuar inconstante, vai continuar protelando, vai continuar deixando para amanhã, vai continuar cheio de crenças, vai continuar dando tudo errado. Então, como que eu mudo essas crenças? Vocês aprenderam várias técnicas aqui. Essas crenças eu mudo através da comunicação comigo, a comunicação para fora, são exercícios diários, por isso a gente está aqui todos os dias. Porque eu tô aqui para caminhar de mão dadas com vocês. Eu tô aqui para falar, vamos, tamo junto, bora, mais um dia, bora. Por hoje eu não vou reclamar, bora, só por hoje eu serei feliz, bora. Val, não é como dominar os 5%, é como dominar os 95%. Os 5% é o que você domina, os 95% é o que você não domina. Vocês entenderam isso? Os 5% é onde você decide, onde você escolhe, os 95% é você ser dominado pelo seu subconsciente.
É o contrário, Val. Como dominar os 95%? Como dominar e como renovar sua mente, como mudar os hábitos, é fazer tudo isso que a gente tem dado de dica aqui todo dia. É todo dia ter um foco direcionado. Todo dia é você ter a constância. Todo dia você entender o que eu preciso fazer hoje para mudar, para criar um hábito novo. E não é apertar um botão, esquece apertar um botão. Isso vai em ressignificação, que a gente faz aqui várias vezes. Inclusive as ressignificações passadas estão dentro do Clube no 12, tá? Quem precisa de ressignificação, tá tudo dentro do Clube no 12. A gente vai fazer outras aqui, outros dias, mas para quem tem pressa, tá dentro do Clube no 12 já gravado. Essas lives aqui são online e gratuitas, essa das 6 e 12. Perdeu? Entra pro Clube no 12 que você consegue assistir, tá? Então vamos lá. Você consegue mudar sua crença limitante através da ressignificação, através da comunicação externa que você tem para com o mundo e da comunicação interna que você tem para você. Grace, mas a minha comunicação é sempre de fracasso, então você vai ter que lutar contra isso. Então, quando a gente fala de instalar um drive novo, quando a gente fala de você repetir, isso é fácil, eu consigo, quando a gente fala de você pensar assim, por hoje eu não vou reclamar, e você repete isso, você tendo uma comunicação com você está educando o teu subconsciente, uma hora vai entrar essa informação. Mas por isso você tem que repetir muitas vezes. E por isso que muitas vezes eu tenho que estar aqui repetindo algumas coisas para vocês. Primeiro porque vem gente nova e segundo porque vocês se esquecem. Tem gente aqui que não lembra agora imediatamente o que comeu ontem, imediatamente agora, o que comeu ontem na hora do almoço. Você não se lembra? Você já não lembra o que você comeu ontem na hora do almoço. Imagina que você vai lembrar exatamente o que tinha que fazer todos os dias. Então, quando a gente faz esse resumo, quando a gente faz essa colocação para vocês, é algo muito mais profundo do que vocês imaginam. Mas vocês precisam repetir, vocês precisam fazer o Turbo SSS, que é a ativação, eu falo que é um reboot no teu cérebro, todos os dias. Então a gente está aqui fazendo essa conexão com Deus, depois tem que fazer a sua conexão com o teu corpo, criar essa energia física, para que você tenha hormônios, para que você tenha energia para fazer aquilo que precisa. Vocês estão entendendo? Então, vocês pararam para pensar imediatamente. Eu digo imediatamente. Então, quando você repete, eu sou imparável, por hoje eu não vou reclamar, por hoje eu vou persistir, eu sou feliz, vai acontecer uma situação? Vai, mas você vai estar o quê? No controle. E aí eu quero falar para vocês que a gente volta aqui para Moisés e Araão. Então lembra que Moisés falou tanto para Deus que eu não consigo falar, eu sou gago, eu tenho medo, eu não consigo falar, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Olha o pensamento de Moisés. Moisés era humano, ele foi escolhido. E Deus falou assim, tá bom, Moisés, já que você não quer falar, eu vou mandar o Araão para ser sua boca. E o Araão foi junto e foram para lá. E quando chegaram, se apresentaram ao faraó, ele chegou, Moisés falou assim, eu vou chegar lá e vou dar o recado de Deus. E o faraó já vai obedecer imediatamente. Não! Às vezes vai ter que acontecer situações para te mostrar e para te dar a força necessária que precisa acontecer. Será que Moisés, eu fiquei pensando aqui agora de manhã quando eu estava lendo, será que Moisés quando chegou para falar com Faraó, ele imaginou que Faraó, porque se Deus falou que Faraó ia aceitar libertar o povo do Egito, nós estamos em Êxodo 5. E aí Faraó disse, Moisés chegou e disse, liberte meu povo. Deus mandou te dizer, Faraó, liberte meu povo para que celebre uma festa em minha homenagem no deserto. E o Faraó, ele esperava que o Faraó falasse assim, ok, pode liberar, porque Deus já havia falado o que ia fazer. E aí o Faraó simplesmente retrucou, quem é Deus? Para que eu dê importância ao que ele me diz e mandar os meus escravos, mandar Israel embora? Quem é esse eterno? Quem é esse Deus? E é lógico que eu não vou mandar meus escravos embora. Eu fico imaginando como ficou o coração de Moisés.
Como ficou o coração de Moisés? Nós que somos humanos, pensando, porque quando Deus falou para Moisés, vai, eu tô com você, eu sou Deus, vai dar tudo certo, Moisés foi. E aí, quando ele chegou, a primeira resposta que ele teve é o não. E aí é onde eu quero falar para você a primeira regra do jogo: você tem que ser resistente e resiliente. Em qualquer situação você tem que ter resiliência, você tem que ter resistência. Deus não prometeu a vitória, Deus vai te dar a vitória, mas você precisa ser resiliente. E aí, eles disseram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias para que possamos prestar culto. E novamente o rei do Egito triplicou: Moisés e Arão, por que vocês acham que devo liberar o meu povo? Vão voltar ao trabalho? Essa gente trabalha pouco e vocês ainda querem que eu dê folga para eles? Ou seja, o rei do Egito falou para ele assim: esse povo todinho que está aqui trabalhando para mim, trabalha pouco e você ainda quer pedir folga para eles? Ou seja, o rei do Egito falou que os escravos trabalhavam pouco. Ou seja, vamos trabalhar mais, trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais. E aí, o que aconteceu? A retaliação do faraó veio na mesma hora. Ou seja, além de não ter feito aquilo que Deus falou que ia fazer imediatamente, porque às vezes Deus manda um sinal para você e você pensa que vai se apertar um botão, e aí esse botão não deu certo, aí você fala assim: ai, não era de Deus, eu acho que eu entendi o sinal errado. E aí você já muda tudo, já muda a tua ideia, já muda o teu foco, já muda tudo. E fala assim: ai, acho que não era bem isso que Deus quis dizer, acho que eu entendi errado. Eu quero te falar de novo: Deus não brinca de ioiô, Deus não joga para você a bênção e tira, Deus não joga para você a vitória e tira. E aí o que Faraó fez? Faraó na mesma hora falou pros encarregados, pros feitores dos escravos. Os escravos eram o povo de Israel: não mais dê o material para fazer os tijolos. Agora, além de tudo, eles vão ter que conseguir o material para os tijolos. Então, os escravos faziam tijolos. E ainda não vão mais ter o material e vão ter que entregar a mesma quantidade. Não deem moleza para esses folgados. E aí começou tudo que vocês já ouviram falar dessa história. Os feitores pressionavam, os feitores simplesmente queriam a mesma quantidade de tijolos, os capatazes imploravam para o faraó, os capatazes dos escravos, e falavam assim: diminui a carga de trabalho, diminui a quantidade de entrega de tijolos, não, nós vamos morrer, nós não estamos aguentando mais trabalhar tanto. E Faraó respondia: preguiçosos, vocês são preguiçosos, é por isso que ficam exigindo, querendo folga para o Eterno. E o que aconteceu? Ao sair da presença de Faraó, eles encontraram Moisés e Arão, ou seja, os feitores, né, os que cuidavam dos escravos da parte de Israel, encontraram com Moisés e Arão. Ao invés de virar para eles e falar assim: olha, você está de parabéns, você está lutando pela nossa liberdade, você está pedindo para a gente ter um dia de folga, para a gente ir lá adorar a Deus, mas na verdade Deus queria libertar o povo. E as pessoas viraram contra Moisés e Arão e viraram para ele e falaram assim: veja o que vocês e o Eterno fizeram conosco. Nos puseram numa situação difícil, insustentável diante do faraó e de seus servos. Puseram nas mãos deles a arma que vai acabar conosco. Ou seja, os feitores e o povo que estavam ali para serem libertados, porque Deus mandou Moisés e Arão, porque se importa com aquele povo, se importava com aquele povo, e o povo se colocou contra Moisés e Arão simplesmente porque era mais fácil continuar comendo as migalhinhas, era mais fácil continuar tendo aquela vidinha de merda, era mais fácil continuar acumulando tijolinho todo dia, fazendo a mesma coisa, sem ter tanta cobrança. Era mais fácil viver escravizado, era mais fácil viver numa jaula, era mais fácil do que simplesmente ter a liberdade que Deus sonhava para eles. E aí Moisés foi falar com Deus e falou assim: poxa Deus, você me manda vir aqui? E aí tudo acontece. Olha o que está acontecendo.
Por que você me enviou aqui? Se era para piorar a situação desse povo, até Moisés se questionou. E Deus falou a Moisés: você vai ver o que eu vou fazer com Faraó, pelo poder da minha mão, e ele os deixará partir. Você vai lá e você vai falar. Deus garantiu a Moisés: eu sou o Eterno. Eu apareci para Abraão, para Isaac e para Jacó como forte, mas eles não conhecem pelo meu nome, que é Eterno. Eu sou. Também fiz uma aliança com eles e prometi a eles a terra de Canaã, lugar que habitavam nas condições de estrangeiros. Quando eu ouvi os gemidos dos israelitas e vendo os egípcios continuando a escravizar o meu povo, eu lembrei da minha aliança. Portanto, digas aos israelitas o seguinte: eu sou o Eterno e eu vou livrar vocês desse trabalho desumano. Vou resgatá-los da escravidão para redimir vocês. Vou interferir com alguns castigos bem severos. Eu vou tirá-los do Egito, porque vocês são meu povo e eu serei o Deus de vocês. Vocês saberão que eu sou o Eterno, seu Deus, que os livrou do trabalho forçado, ou seja, da escravidão. Eu vou levar vocês para a terra que prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ela será o país de vocês. Eu sou o Eterno. E quando Moisés transmitiu essa mensagem para o povo, o que aconteceu? Vocês acham que o povo falou: uhul, Deus está conosco? Exatamente não. Os povos simplesmente disse. O povo nem deram atenção. A condição que eles viviam era tão precária. A condição desumana que os escravos viviam era tão precária que eles nem deram atenção ao que o Moisés estava falando. Por quê? Simplesmente porque estavam tão acostumados a ter aquela mesma vida. Sabe aquela história que eu já contei lá no Metamorfose, não sei quem lembra, das galinhas de granja? A grade foi tirada diante da galinha, a grade física foi tirada, mas a grade dos olhos das galinhas ainda continuavam. E elas não andavam, não saíam do lugar, simplesmente porque a grade habitava ali. Podia qualquer pessoa olhar para aquela galinha e falar assim: você está livre, pode voar, pode caminhar, pode comer o que você quiser. E a galinha estava ali parada com a grade na frente dela, porque assim foi a vida inteira. A mesma coisa esses escravos. E aí Deus disse a Moisés: vai e fale com o rei do Egito, para que ele liberte os israelitas. E o Moisés respondeu de novo: se nem os escravos estão me dando ouvido, calcule o que o faraó vai falar para mim. E aí Deus disse: você vai aparecer como um Deus para Faraó. Presta atenção, você vai aparecer como um Deus para Faraó. E Araão será seu profeta. Você vai falar tudo que eu te ordenar. E você vai libertar os israelitas. E aí foi de novo Araão e Moisés falar com Faraó. E Deus falou que a hora que o Faraó não acreditasse era para ele jogar a cobra no chão, a vara no chão que se transformaria numa cobra. E aí, quando eles foram ter essa conversa com o Faraó, de novo o Faraó não aceitou, óbvio. E aí Moisés jogou a vara dele no chão, o cajado no chão, que se transformou em uma cobra. E o Faraó chamou os sábios, os feiticeiros, outras pessoas conseguiram fazer o cajado se transformar em cobra também, mas a vara de Araão engoliu todas as outras. Mesmo assim, Faraó mostrou-se obstinado como nunca e não deu atenção ao que o Eterno havia dito. Então, surgiu depois desse momento as pragas do Egito. Vocês já ouviram falar sobre as pragas do Egito? Teve o primeiro golpe, que foi de sangue. Segundo golpe, que foi as rãs. O golpe de sangue, Deus falou a Moisés e a Araão: agite a sua vara em cima das águas dos rios do Egito, todos os lagos, canais, reservatórios vão se transformar em sangue, eles não vão ter mais água para beber. Depois, a segunda praga foi as rãs, né? As rãs tomaram conta. Agite sua vara sobre os rios, canais e lago e faça subir as rãs sobre as terras do Egito. Depois, o terceiro golpe foi os piolhos, a terceira praga.
Araão golpeou o pó da terra com sua vara e a areia se transformou em piolho, que atacou as pessoas e os animais. O quarto golpe foi as moscas. As moscas infestaram o palácio do faraó e a casa dos seus súditos. E assim foi. Deus foi incansável, imparável. E aí depois a morte dos animais. Deus, o Eterno, marcou até a hora. E foi o que ele fez. E o faraó não abria mão. Todos os animais do Egito morreram, mas não morreu nenhum só animal dos israelitas, dos escravos. E o faraó, preocupado, ele mandava pessoas para escravizar. Por que os animais dos israelitas não haviam morrido? Foram as 10 pragas. 10, né? São 10, as 10 pragas do Egito. Isso. E aí veio depois os furúnculos. Depois o granizo. Depois os gafanhotos. Depois a escuridão. O Eterno disse a Moisés: estenda a mão para o céu e faça escurecer a terra do Egito. Uma escuração tão densa que seja quase palpável. Deus disse que ele faria com que o faraó enxergasse que precisava libertar o povo. E Faraó disse a Moisés: vocês todos podem ir prestar culto ao Eterno. Só que os rebanhos e os gados ficam, mas eu não vou proibir vocês de levar seus filhos. Ou seja, quando chegou na nona praga, na escuridão, o faraó já estava cansado. E aí ele falou: não, podem ir com o povo de vocês, podem ir, só que deixa o rebanho. Vocês não vão levar os animais. E aí o Moisés retrucou: não, os animais são nossos. Nem mesmo um casco deve ficar para trás. Eles fazem parte do culto que vamos fazer a Deus. E aí o faraó manteve, não, falou assim: então sumam daqui e muito cuidado, nunca mais eu quero ver vocês. Se aparecerem na minha frente de novo, vocês vão morrer. Moisés disse: seja como você quiser, nunca mais nos verá. E aí veio a 10ª praga, onde o Eterno disse: vou atingir o faraó e o Egito mais uma vez, e será a última. Depois disso, ele deixará vocês sair. Quando ele os libertar, o Egito será passado para vocês e vão querer livrar-se de vocês o mais rápido possível. E aí foi onde o Eterno disse a Moisés: o faraó não vai dar créditos às suas ameaças, por isso vou multiplicar os sinais da minha presença no Egito. E aí foi quando o faraó liberou todos os escravos para ir. Simplesmente ele falou: Moisés reuniu todos os líderes de Israel e instruiu: escolham a um cabrito, um cordeiro para cada família e vamos para a Páscoa, que aqui a gente já está chegando na Páscoa. Peguem um feixe de isopo, molhem numa vasilha, siga as instruções, elas são leis eternas. E aí ele deu todo o que tinha que levar, ele falou tudo que tinha que pegar, como tinha que fazer, foi dado tudo que tinha que vestir, foi tudo como tinha que acontecer. E aí o povo saiu do Egito. Os israelitas saíram e partiram em direção a Sucote. Uma multidão de 600.000 homens a pé, aproximadamente, sem contar as crianças e mulheres, porque naquela época não se contava crianças e mulheres. Era um grande número de pessoas desqualificadas, aproveitou a ocasião e foi com eles. Havia também imensos rebanhos e muito gado. Os israelitas assaram bolos, massa e prepararam comida e saíram tão apressados do Egito que nem tiveram tempo para preparar comida para a viagem. Enfim, eles fizeram o que dava e saíram correndo e saíram em busca. E aí depois a gente vai continuar falando disso. Ou seja, o povo do Egito foi liberado, foi liberto. Os escravos foram liberados. E aí depois a gente vai seguir com essa história, porque essa história aqui tem muito pano para manga, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Deus protege o povo. E quando Deus fala que vai acontecer, vai acontecer. Não teve que ter 10 pragas no Egito? Teve que ter 10 pragas no Egito. Teve que
aparecer, teve que haver muitas vezes coisas e falar assim, nossa, mas Deus, por que Deus fez isso com o povo, né? Mas o que você tem que entender? O povo estava sofrendo. As pessoas estavam sendo escravizadas e Deus queria libertar o povo. Deus queria libertar Israel. E eu quero falar para cada um de vocês hoje. Será que você não é o Israel? Será que você não é o povo que Deus está tentando libertar? Que Deus está tentando mostrar a tua capacidade, o teu potencial, e você aí ainda está amarrado nas tuas crenças limitantes? Chegou a hora de você se libertar, chegou a hora de você sair dessa vida de inconstância, chegou a hora de você sair dessa vida de repetição, chegou a hora de você sair dessa vida de escravidão. E quando a gente olha para tudo isso aqui, gente, alguns sabem dos próximos capítulos, outros vão se surpreender com o que vai ser visto aqui na frente. Porque, como eu disse, é muito mais fácil continuar na vida subhumana, é muito mais fácil continuar numa vida de miséria, é muito mais fácil continuar nesse padrão de repetição, é muito mais fácil estar aí repetindo os mesmos erros a vida inteira, porque isso é o que eu já sabia fazer. Ter a coragem necessária, eu não estou falando aqui dessa escravidão que os escravos viviam, que eles tinham que estar lá atrás, sendo açoitados e trabalhando 10 vezes mais do que uma capacidade humana permite. O que eu estou falando aqui é de você se libertar dessas crenças que tem te dominado, desses 95% que tem te colocado dentro de um quadradinho para você viver a vida inteira. E essa liberdade, muitas vezes, é você ter a liberdade para fazer aquilo que você quiser fazer. A liberdade para você falar aquilo que você quiser falar, a liberdade para você escutar aquilo que você quer escutar, a liberdade para você comentar aquilo que você quer falar. Gente, isso é liberdade de expressão. E aí entra, não sou pastora. Não sou pastora. E aí entra tantas situações que as pessoas vivem. Gente, chega a dar uma revolta no coração do que as pessoas se submetem a viver. E essa submissão muitas vezes não é só dentro de casa, é com pessoas de fora que manipulam a sua mente, que manipulam aquilo que você tem que fazer, que falam pra você, olha, você deve fazer assim, você deve fazer assado. Você tem amigos que manipulam você. Você tem pessoas que manipulam você. Você tem pessoas aí no teu convívio que está manipulando, que está sugando igual um sanguessuga a sua vida e você está permitindo. A culpa não é dessa pessoa, a culpa é sua, porque você está permitindo isso. De pessoas virarem para você e falar assim, não, você não pode falar isso. Você não pode falar aquilo. Você não deve postar isso, você não deve postar aquilo. Alguém paga suas contas? Alguém vai lá vender o seu produto? Alguém vai lá vender a roupa da sua casa? Para se intrometer naquilo que você deve, naquilo que você não deve fazer. Gente, não existe nada melhor na vida do que é você poder apertar aquele botãozinho que vocês sabem qual é. E fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Isso se chama ser livre. É para isso que Deus fez tudo isso aqui. Lá atrás. Para libertar o povo da escravidão. E eu quero falar para vocês, essa escravidão, ela não é só a escravidão dos escravos. A pior escravidão é aquela que a pessoa vive sem perceber que vive. A pior escravidão é aquela escravidão que a pessoa vive sem perceber que vive. A escravidão da manipulação dos outros, de manipulação às vezes da esposa ou do marido, manipulação de amigos, de família, manipulação de pessoas ou a manipulação e a autossabotagem da sua própria mente. E aí tem gente que fala assim, mas foi culpa do outro, porque o outro é mau. Não, você permitiu. Você permite. Assim como as pessoas, os feitores lá dos escravos viraram para Moisés e falaram assim, você tá louco, olha o que você tá fazendo com a gente. Tava muito bem, a gente tava trabalhando, tendo a nossa comidinha, tava tudo certo. E aí você vem com essa conversa de libertar, essa conversa de Deus, olha o que você tá fazendo com a gente. E a gente acha que todo mundo é assim. Mas aí, quando você, exatamente, Emira,
Campelo. Mas se eu falar isso, eles já vão falar assim, nossa, tá falando de Deus, tá falando palavrão. Essa é a Grace Joviani. E aí eu vou falar para vocês que nos dias atuais, ontem, vários dias, todo dia eu recebo, tá? Todos os dias eu recebo. Mas ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, Grace, eu fui proibida de assistir a sua live. Eu fui proibida de compartilhar. Eu tive que excluir o post do livro que eu comprei seu. Pela minha líder. E eu fiquei chocada. Falei assim, não é possível. Não é possível que isso aconteça nos dias atuais. É porque se você fizer isso, a empresa não vai te dar aquilo e você não vai conseguir aquilo. E eu não tô falando aqui de coisa que eu acho, eu tenho prova do que eu tô falando. E eu quero falar para vocês que aquilo para mim foi uma facada no meu coração, não por mim, porque eu já tô tão acostumada, mas por eu ver uma pessoa desejando fazer alguma coisa e a pessoa sem poder fazer, simplesmente porque outra que não paga as contas dela falou para ela tirar, para ela fazer, para ela não fazer, para ela não estar aqui na live do Despertar. A pessoa simplesmente passou o dia chorando porque simplesmente uma líder proibiu ela de estar aqui na live do Despertar para ouvir falar coisas do Despertar. Isso eu escuto todo dia. Me veio isso agora na cabeça porque a gente está falando aqui de prisão. Só que a prisão é aquilo que você merece. Sabe por quê? Porque você permite. Porque você permite. Aí alguém tá perguntando aqui, Grace, você saiu da Mary Kay? Sim, saí. Dia 10 de março foi meu último dia e a explicação tá lá no meu IGTV. Mas eu não tô falando de empresa aqui, tá? E aí o que eu quero falar pra vocês é que você é a pessoa que permite ou não viver esse tipo de abuso, porque isso pra mim é abuso. Isso pra mim é abuso emocional. E eu quero falar pra vocês que eu tenho todas as provas aqui dessas pessoas e não me custa nada ir lá e meter um processo numa pessoa dessa. Mas o que eu quero falar pra vocês? Que Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, que ele simplesmente ele faz as coisas acontecerem. E essas pessoas não entendem por que tem esses resultados fracos, resultados baixos, resultados de baixa produtividade, porque tem maldade no coração. Então o que eu quero que vocês entendam é que vocês nasceram para ser livres. Vocês nasceram para trabalhar, para ser felizes, para conquistar tudo na empresa que vocês decidiram estar. Vocês têm uma empresa linda para trabalhar, cada um de vocês aqui. Aqui eu tenho lojista, aqui eu tenho pessoas que trabalham com vendas, tem pessoa que vende água, não importa a empresa que você escolheu para trabalhar. Seja melhor nessa empresa. Mas nunca deixe que ninguém te manipule em relação a nada, sabe por quê? Porque Deus já fez muita coisa para te libertar. Lá atrás, Deus falou, você é filha minha, você é filho meu. E eu vou direcionar você, eu vou fazer com você aquilo que eu achar que devo fazer, eu vou te colocar no caminho, mas a decisão é sua. Eu vou te dar a liberdade, mas como você vai viver essa liberdade, a escolha é sua. Então para de permitir que pessoas que não pagam as suas contas interfiram em você, na tua vida. É exatamente isso. Eu quero que vocês entendam que o que Deus fez aqui, Ele faz todo dia. E Ele quer te ver livre, sim. Livre de um relacionamento abusivo. Ele quer te ver livre, sim. De uma escravidão. Às vezes Ele quer te ver livre. Simplesmente por tudo aquilo que você coloca dentro da tua mente. Pela autossabotagem que você mesmo se dá. E essa autossabotagem é a pior que existe. Porque é aquela que você alimenta para você. Então eu quero falar para vocês que no dia de hoje,
Eu quero que você vá lá no final da minha live e escreva: estou pronto, ou estou pronta, se for mulher, quiser escrever estou pronta, estou pronto, chegou a hora. Estou pronto, chegou a hora. Você vai escrever isso, você vai instalar esse drive na tua mente todos os dias. Eu estou pronta para viver feliz. Eu estou pronta para não reclamar. Eu estou pronta. Só fala isso. Estou pronta. Chegou a hora de viver a minha liberdade. Eu estou pronta. Eu estou pronta para viver minha vida acima da média. Eu estou pronto para viver a minha vida extraordinária. Eu estou pronto, chegou a hora. Eu só vai escrever isso. Estou pronto, chegou a hora. Estou pronto, chegou a hora. Estou pronto, chegou a hora de transformar meus resultados nesse final do mês. Eu estou pronto e chegou a minha hora de multiplicar meus resultados nesse fechamento. Estou pronto, chegou a hora de vender muito mais. Porque existem 3 partes, vocês sabem. A parte de Deus, a parte do outro e a parte tua. Você tem que se importar com a parte de Deus e a parte tua. A parte de Deus, Deus tem feito na tua vida, Ele já te libertou. A parte do outro, tô aqui eu falando pra você tudo isso. E a parte tua é você que tem que fazer. Então você vai lá agora, lá no feed, você vai escrever: estou pronto, chegou a hora. Você nasceu para ser livre. Estou pronto e chegou a hora. E eu quero que você poste. Ontem eu vi várias fotos e vídeos, eu fiquei muito feliz de ver vocês fazendo caminhada, fazendo exercício físico, ativando o Turbo SSS. Bora! Eu quero ver todo mundo no 12 no dia de hoje. Então agora eu quero que você fale: estou pronta, chegou a hora. Estou pronto, chegou a hora. E é isso que eu quero que vocês façam. Que vocês continuem crescendo, desenvolvendo, desempenhando e fazendo e evoluindo, mas estabelecido em uma coisa: na fonte. Nessa fonte que é inesgotável e nessa fonte que te torna imparável. Ontem uma pessoa me falou assim: Grace, como ser imparável diante de todas as coisas que estão acontecendo? E eu pensei comigo: você quer morrer junto? Eu tenho que ter força. Você tem que ter força. Eu posso morrer estando viva. Entendem a profundidade disso? Então repete agora: estou pronta, chegou a hora. Deus te fez para ser livre, Deus te fez para ser grandiosa. E amanhã a gente segue aqui com o nosso êxodo. Olha o tanto de folha que nós já lemos, hein? Já lemos o Gênesis inteiro e agora estamos no êxodo. Beijo no coração de vocês e até amanhã às 6h12 aqui, hein? Bora exercício físico agora, depois da live, exercício físico. Eu vou dar uns pulos aqui na minha sala, no YouTube mesmo, tem um monte de exercício ali, nós vamos fazer. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.